Olá pessoal, tudo bem? Vamos então dando continuidade às nossas aulas aí do direito de família, mais especificamente vamos trabalhar acerca do casamento. No bloco passado nós trouxemos aí uma ideia introdutória acerca do casamento, onde nós pontuamos tanto um conceito quanto a discussão acerca da natureza jurídica do casamento. A partir desse bloco nós vamos começar a esboçar com vocês acerca dos planos tanto de existência quanto de validade e por final de eficácia do casamento. É óbvio que isso demorará muito para ser aí, obviamente, verticalizado. Então, por essa razão, dentro desse bloco nós pretendemos aí falar tanto do plano de existência quanto dar o start ao plano de validade. Em outros dizeres, entraremos na chamada escada pontiana, né, que se divide em três também, porque é mágico, acerca do casamento. Primeiro, então, item que nós queremos trabalhar é justamente o plano de existência do casamento. Prof, como que eu sei que o casamento ele existe? Como que eu sei que o casamento ele se concretiza, se materializa e aí, na verdade, ele tem o seu start? O artigo 1574 do Código Civil, ele vai falar justamente acerca do plano de existência. E ele diz o seguinte: o casamento, ele se materializa quando um homem e uma mulher manifestam a sua vontade perante um juiz competente. Então, o casamento, ele se concretiza quando um homem e uma mulher, eles manifestam a sua vontade perante um juiz competente. Em outras palavras, nós tínhamos inicialmente três requisitos. Nós tínhamos a união entre pessoas de sexos diferentes, e isso continua sendo trabalhado no Código Civil. Mas calma aí, a gente chega lá, né? Número 2, nós temos a manifestação de vontade e derradeiramente perante um juiz competente. Tínhamos três requisitos, porque era mágico, era holístico, então o casamento era do caramba. Ocorre, entretanto, que desde o ano de 2011 houve a supressão, né, de um desses requisitos. Por quê? Porque se nós fôssemos valorar, desde o Código de 2002, o que deve ser observado é a ideia do afeto. Em outras palavras, ora, por que eu vou obstar um casamento de pessoas do mesmo sexo? Porque, na verdade, eu vou obstar o casamento de pessoas, então, na verdade, é uma união ou uma afetiva. Não há razão, né? Razão pela qual o STF, ele analisando tanto uma ADI quanto uma ADPF no ano de 2011, ele fez a supressão, falando que hoje em dia, né, numa percepção cultural, é possível que um casamento homoafetivo. Então esse requisito, que era a diversidade de sexos, quanto à existência, ele deixou de existir. Prof, tô empolgado. Qual que é o número da ADI e qual que é o número da ADPF? A ADI, ela é a ADI 4277 e em contrapartida a ADPF é a ADPF 132, né? Ambas valoradas aí pela STF no ano de 2011, acarretando aí a supressão da diversidade de sexos. Bem, o que mais que é interessante nós falarmos? Segundo requisito. O segundo requisito é justamente a manifestação de vontade. A gente sabe que essa manifestação de vontade, ela tem que ser uma manifestação expressa, em outras palavras, toda vez que nós vemos um casamento, até em filmes românticos, ou até mesmo quando a gente vai assistir um casamento, o padre ou a autoridade competente que seja, ela perguntam: é livre e espontânea a vontade de se casar, né? E a pessoa fala assim: sim. Esse sim é justamente uma manifestação expressa de vontade. Então o indivíduo ele expressa a vontade, o desejo de se casar. Até porque se nós formos valorar aquela ideia dos negócios jurídicos, né? E a gente fala das condições de validade e existência, lembre-se, precisamos de um agente que seja um agente capaz, né? Por demais, que faça uma manifestação livre, consciente de vontade. E aqui é essa ideia, uma manifestação expressa, uma manifestação séria. O sujeito, quando ele vai se manifestar acerca do casamento, ele tem que falar com precisão, de forma cirúrgica. Em outras palavras, se ele fizer alguma brincadeira e perguntar assim: ah, você quer casar? Ele diz assim: ah, tô tipo Wesley Safadão, só sonhei que tava me casando, né? Ou fala assim: não, né? De brincadeira, o que acontece? O casamento ele fica suspenso. Aquela pessoa não poderá se casar, né? Ou seja, não poderá concretizar o casamento naquela data. Então somente ficará postergado para o primeiro dia útil, que pode ser o primeiro dia útil subsequente.
Em outros dizeres, o casamento, então, ele para. Igual João Kleber diz, para. 3 porque é mágico. Olha que loucura, que interessante. Então, precisamos de uma manifestação expressa, uma manifestação séria de vontade. Isso está no artigo 1538, inciso 1º do Código Civil. Tudo bem? O terceiro requisito que a gente fala aí de existência do casamento, né? Então, já falamos anteriormente, diversidade de sexo, já não existe mais. Então, segundo requisito, né, se a gente for observar o artigo que eu trouxe para vocês, que é o 1574, é justamente essa manifestação de vontade expressa e séria. O terceiro, que seja realizada essa manifestação perante uma autoridade competente, né? Autoridade competente, juiz de paz, artigo 98, inciso 2 da nossa Constituição, artigo 98, inciso 2 da nossa Bíblia Política, né? Nós falaremos um pouco mais do juiz de paz adiante. De qualquer forma, o que é interessante falar? Gente, eu realizei um casamento, né? Só que eu não era uma autoridade competente para a concreção daquele ato. Que loucura, prof. É verdade? É verdade. E daí? E daí eu quero saber o que acontece com esse casamento. E vocês me responderão a melhor, na verdade, resposta de todas. O quê? Depende. Depende do quê? Você é uma autoridade absolutamente incompetente ou você é uma autoridade relativamente incompetente? Por quê? Tem diferença? Tem, gente. Se a autoridade ela for uma autoridade relativamente incompetente, né, em outras palavras, eu tinha minha competência para exercer o casamento aqui na comarca, que seja de Taubaté, e eu fui lá realizar em Ubatuba, em Campos do Jordão, né? O que acontece? Se ela é uma autoridade relativamente incompetente, esse casamento é um casamento anulável, né? E o casamento anulável se encontra no artigo 1550, inciso 6 do Código Civil, né? 1550, inciso 6. Agora, se eu for uma autoridade absolutamente incompetente, não tenho competência nenhuma para a realização daquele ato, em nenhuma localidade, o que acontece? Esse casamento, ele nem nulo seria, é um vício ainda maior, é um casamento teoricamente inexistente. Então, trataremos de um casamento inexistente. Então, se eu sou uma autoridade relativamente incompetente, anulável. Agora, em outras palavras, se eu sou uma autoridade totalmente incompetente, inexistente. Esses são os 3 requisitos que a gente acaba valorando no plano de existência. Lembrando que odiernamente, ainda que eu faça a leitura do 1574, temos tão somente 2 requisitos em voga, né? 2 requisitos aí a serem aplicados. Dentro do plano de validade, mais pra frente nós falaremos de causas suspensivas de impedimento. O que eu quero falar da validade do casamento? Eu quero falar da capacidade para se casar. Capacidade para se casar que se encontra no artigo 1517 e vai até o 1520 do Código Civil. A gente sabe que para o casamento se realizar, o indivíduo ele precisa ter uma idade núbil. A idade núbil hoje existente, a idade núbil hoje que a gente pode trabalhar é a idade dos 16 anos de idade. Em outras palavras, a partir dos 16 anos de idade, a pessoa ela tem a possibilidade da materialização, da concreção do seu casamento. Ocorre que até o ano passado, para ser preciso, até março do ano passado, março de 2019, era possível 2 hipóteses que o casamento se realizasse antes dos 16 anos. E muitas vezes isso também acaba sendo indagado, né? Quais são essas 2 hipóteses que eu poderia antes, né, dos 16 anos até o ano passado, até março de 2019. Era o caso de gravidez e para evitar a imposição de pena. Acontece que a lei, se eu não me engano, é número 13.811, né? 13.811, eu acho, quase toda certeza, do ano de 2019. Ela revogou, modificou, de certa forma, esse dispositivo 1520. De certa forma, então, hoje, só é possível o casamento para maiores de 16 anos. Então, casamento para maiores de 16 anos, casamento para pessoas que tenham mais, então, de 16. Lembrando, obviamente, que para que isso ocorra, para que isso se concretize, é necessário a autorização dos pais. Ai, prof, você não sabe. Um dos pais, ele discorda do casamento. Isso pode acontecer? Pode, gente. E se um dos pais, ele acaba discordando do casamento, compete a quem decidir? A Deus, brincadeira, né? Ao juiz. O juiz que vai deliberar. E o juiz, ele pode realizar essa autorização através, por intermédio da chamada supressão judicial, né? É óbvio, entretanto, que os pais, eles podem autorizar o casamento e eles podem também revogar essa autorização. Mas eles só podem revogar a autorização
autorização antes de que o casamento se realize, antes de que o casamento se materialize, se concretize. Depois que o casamento se realizou, se concretizou, não tem como mais voltar atrás, até porque mesmo o casamento é uma das formas de emancipação, né? Uma emancipação legal trazida, cunhada aí no artigo 5º do Código Civil. Só lembrando, existem 3 formas de emancipação, né? A gente fala da emancipação chamada de judicial, emancipação voluntária e, por demais, emancipação legal, né? Enfim, acredito que isso seja o essencial quando a gente trabalha ainda acerca da chamada idade núbil. Na próxima aula, né, no próximo bloco, nós daremos continuidade e começaremos a falar das causas suspensivas do casamento. Causa suspensiva do casamento. Dito isso, deixo desde já para todos vocês um forte abraço e, obviamente, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.